Olá, BPM Friends! Hoje a gente vai tentar responder a seguinte pergunta. Eu modelei meu processo, Andréia, e agora? O que eu faço? Vamos lá? Vamos ver como é que a gente faz isso? Bom, primeiro passo. Você disse que terminou a modelagem do seu processo. Quando você, analista de processo, você diz isso, você está falando isso com base em quê? Você fez todas as checagens, seguiu todas as dicas de qualidade, todas as boas práticas que a gente já deu aqui no nosso blog sobre modelagem de processos, como se você tivesse uma espécie de um checklist seu e fosse conferindo se está tudo ok mesmo na modelagem do seu processo. Esse é um primeiro passo pessoal, antes da gente poder dizer terminei. A gente tem que estar entregando um trabalho de fato com qualidade. Então, é a primeira checagem que vocês precisam fazer. Aí depois, um passo que normalmente é importante, na maior parte dos projetos de BPM que a gente não faz sozinho, a gente tem uma equipe de modelagem. Então é sempre uma prática muito importante a gente fazer o que a gente chama de revisão por pares. Pedir para um outro analista de processo, ou para o supervisor do projeto, coordenador, gerente do projeto, não importa o nome que vocês deem, para que ele revise essa modelagem. Sempre tem muita contribuição nesse momento, porque a pessoa tem um outro olhar, principalmente se foi uma pessoa que participou menos do levantamento desse processo, ela vai olhar com outros olhos e muitas vezes ela vai fazer questionamentos, mas e isso, e aquilo, eu não entendi isso. E a pessoa também pode pegar questões sintáticas de modelagem. Será que você seguiu a anotação correta, certinha, aplicou todas as regras de uso da linguagem de processos? E ela pode pegar questões semânticas. Será que em termos do conteúdo, do significado desse processo, está tudo coerente, está batendo, está faltando alguma coisa? Será que tem alguma exceção que você não contemplou? Tá? Então esse segundo passo de ter um olhar de alguém que não estava envolvido, que nem você estava ali na modelagem daquele processo, também é importante. Terceira etapa, depois dessa, normalmente vem a validação de processo. A gente já conversou bastante sobre validação de processos num vídeo específico sobre isso, algum tempinho atrás aqui no canal. Então vocês já sabem que é o momento em que a gente submete esse processo para aprovação dos executores e dos gestores do processo. Tá? É a hora que o cliente vai de fato dizer pra gente se a gente conseguiu ali representar o processo que de fato acontece naquela empresa, o processo que foi levantado naquela empresa. E é muito comum nesse momento também a gente ter algum ajuste, algum refinamento, alguma coisinha que a gente deixou passar ou que ficou faltando, e aí nesse momento a gente vai ajustar. Bom, quando a gente passar por essas etapas, aí a gente terminou a modelagem do processo. E aí, acaba aí, será que esse é o fim de linha? Eu até acho que já contei pra vocês uma história de um cliente onde realmente isso era o fim de linha, porque ele pegava esse processo, imprimia tudo e trancava num armário, né? Ficava com a chave guardada no bolso da camisa e ninguém mais tinha acesso a isso. Mas isso é a exceção e não é para isso que a gente está construindo essa modelagem de processos. Então, a modelagem em si não deve nunca ser fim de linha. Tá? Ela tem que ser o começo de uma outra história. Então, o que eu posso fazer a partir do momento que essa minha modelagem está pronta? Bom, em alguns casos eu posso usar ela para treinar a minha equipe. Eu posso, tanto as pessoas que já estão na equipe, quanto as pessoas que venham a entrar colaboradores novos. Então eu posso, se eu tenho uma equipe hoje que já existe, eu posso reunir todo mundo e repassar o processo com todo mundo, explicando a forma como a gente quer que todo mundo trabalhe ou como a gente está combinando que todo mundo vai trabalhar daqui para frente. Então, treinamento é um dos usos comuns para a gente ter para essa modelagem do processo. Então, pelo menos que as pessoas que executam aquele processo tenham a mesma visão do processo, que todo mundo concorde em trabalhar daquela forma. E mais do que isso, imagina quando chegar um colaborador novo na empresa, ao invés de deixar a pessoa num canto ali, sem saber o que fazer, perdida, ou ela tem que ficar o tempo inteiro seguindo alguém, porque ela ainda não sabe o que ela faz dentro da empresa, a gente pode entregar esse material para a pessoa começar a estudar e se familiarizar com as atividades dela. Não precisa dar todos os processos da empresa, mas pelo menos os processos que têm a ver com a atividade que ela vai exercer dentro da minha empresa, eu posso passar para ela estudar. Então, treinamento pode ser uma primeira opção. E a partir daí a gente tem um mundo de possibilidades. A gente já conversou até num vídeo sobre aplicações de BPM lá atrás. E aí, lembra, eu posso usar isso para fazer melhoria dos meus processos, tá? Então eu posso, a partir desse momento, criticar esse meu processo. Agora que eu entendi como é que é esse processo, eu posso criticar ele e fazer um novo processo to be para ser usado dali para frente. Eu posso, por exemplo, olhar para esse meu processo sobre a luz da sustentabilidade. Será que esse processo está usando recurso não renovável? Será que esse processo
tá tratando as questões de desmatamento, desflorestamento, reciclagem? Será que tudo isso está funcionando como deveria? Tá? Então eu posso botar uma lupa de sustentabilidade e olhar o meu processo. Se eu não estou interessada em questão de sustentabilidade, eu posso estar querendo olhar a questão colaborativa, participativa. Como é que está esse meu processo em termos de colaboração e participação? Será que está bom? Está ruim? Será que eu posso abrir mais espaço? Será que eu posso orientar as pessoas sobre em que momento elas podem contribuir? Em que momento elas podem opinar? Eu não estou interessada em questão de colaboração, não é esse o meu foco, mas eu posso estar interessada em questão de tecnologia e automação de processos. E aí, como é que eu faço isso? Será que eu posso ver quais sistemas esse meu processo está usando? Será que tem atividade que eu tenho que fazer mais de uma vez em 2 sistemas diferentes? Eu tenho redundância? Eu tenho replicação? Eu tenho informações conflitantes? Será que tem uma coisa que eu faço manual e faço num sistema? E aí eu posso questionar isso e pensar em automatizar alguns passos. E eu posso pensar em eliminar tarefas. Por que eu preciso registrar em 2 sistemas diferentes? Será que eu não posso discutir isso com o gestor do processo e rever essa política da empresa? Né? Ou será que quando eu for pensar em automação do meu processo, eu tenho que pensar num sistema? Ou será que eu posso pensar numa ferramenta de BPMS, uma maquininha de execução de processos? Ou será que está na hora da minha empresa avançar na questão da transformação digital e eu vou pensar em termos de robôs, por exemplo? Então, que tal eu começar a pensar em automatizar meus processos com RPA, Robotic Process Automation, né? Será que não é esse momento que a minha empresa está vivendo? E os meus objetivos estratégicos? A minha empresa tem um plano estratégico? Não tem? Será que não está na hora de eu criar? Ou se já tem, como é que eu vou alinhar esses objetivos estratégicos com os meus processos? Eu já fiz esse cruzamento? Eu já fiz essa checagem para ver se as coisas de fato estão batendo, né? Para ver se eu tenho processos que me contribuam, me apoiem para eu conseguir alcançar esses objetivos que eu estou me propondo dentro da minha empresa. Então veja, depois que eu modelei meu processo, eu tenho um mundo de possibilidades de uso para esse processo. Agora depende do que eu quero trabalhar, de qual é o meu foco, de que caminho a empresa está seguindo. Pode ser um caminho de sustentabilidade, pode ser um caminho de colaboração e participação, pode ser um caminho de automação e tem outros ainda. O meu foco é compliance, é conformidade, então eu vou olhar o meu processo em relação às questões regulatórias, as diretrizes. Será que o meu processo está atendendo tudo que eu preciso de normas, leis, padrões, de órgãos reguladores? Eu posso olhar do ponto de vista de compliance. Não, meu foco não é compliance, mas eu posso ter um foco em transparência. Será que esse meu processo, ele dá transparência para os meus clientes, fornecedores, executores, gestores, de como é que são prestados os serviços, de como é que são consumidos os recursos, de onde que estão os meus gastos? Se eu sou um órgão público e eu estou preocupado com a questão da transparência, eu posso usar os processos para me ajudar nisso. Então, eu tenho muita coisa que eu posso fazer com o meu processo. Repara, quando eu termino a minha modelagem, que era a nossa pergunta inicial, né? Terminei minha modelagem, André, e agora? E agora tem um mundo de coisas para você fazer. É agora que vem os ganhos, é agora que vem os benefícios. É agora que esse modelo de processo, que é tão rico, que tem tanta informação, ele pode me servir para várias coisas. Mas aí depende do foco que você quer dar, de como a empresa quer usar essa informação. Eu espero do fundo do meu coração que não seja simplesmente para trancar dentro de um armário guardado a 7 chaves, e sim para ter todos esses ganhos, todos esses benefícios e alcançar todas essas transformações que a gente vem falando, ok? Me contem o que vocês têm feito com os processos de vocês depois que eles fiquem prontos. Não deixem de jeito nenhum esses processos ficarem desatualizados, porque às vezes a gente abandona os processos, modela eles e larga eles esquecidos em algum lugar, e um ano depois, quando a gente vai ver, muita coisa já mudou dentro da empresa e aqueles processos estão defasados e eu tenho que fazer todo um esforço de atualização novamente. Os processos precisam ser vivos, eles precisam estar sempre sendo atualizados, eles são um ativo importante da empresa, eles representam o DNA de uma empresa, eles contam toda a história de como é que aquela empresa trabalha. Então eles têm que estar sempre sendo olhados, seja para um escritório de processos, uma equipe de processos, uma área de processos, a gente tem que estar sempre cuidando desses processos. Então não abandonem os seus processos órfãos por aí, depois que vocês terminam de modelar ele, simplesmente porque não sabem mais o que fazer com esses processos. Cuidem desses seus processos até o final e vão dando vários usos para eles,
porque eles vão ser muito importantes e vão trazer muitos benefícios para vocês a partir daí. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, divulga para algum amigo, para algum outro BPM Friends que a gente tem. Segue a Deca nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no Facebook. E até quarta-feira que vem, 19 horas, tem mais conteúdo novo para vocês por aqui. Até lá!